Família Caram, Idaab, Samarra, Jabura, Budi, etc. Eles merecem ser recordados. Líbano, Vale de Bekaa, Khirbet Qanafar e Bar Ilians, 2 vilarejos de onde a maioria de nós se origina. Asef Karam e Maria Karam. Numa breve história de suas vidas, sabemos que Asef Karam nasceu em 1857 em Khirbet Qanafar, Líbano, filho de Asef Karam e Saad Karam. Ele casou-se com Maria, ou Mariam Karam, nascida aos 10 de julho de 1875, também em Khirbet Qanafar, Líbano, filha de Massoud Karam e Alia Karam. Entre 1896 e 1911, nasceram 4 filhos e 3 filhas, todos nascidos na mesma cidade. Na época da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, para evitar ter que lutar numa guerra para os turcos otomanos, Asef e seus filhos homens, Alfredo, Filipe, Salim e Adib, emigraram para o Brasil, deixando a esposa e filhas no Líbano. Elas passaram a residir no centro de Beirute. Durante a guerra, a situação foi muito difícil para Mariana. Com filhas ainda pequenas, tinha que trabalhar de empregada doméstica ou vendendo quitutes que colocava sobre um burrico, saindo muitas vezes com neve até os joelhos para vendê-los. À noite tinham muito medo, viam pessoas serem judiadas e mortas na frente de sua casa. Mais mocinhas, as filhas foram obrigadas a trabalhar muito para se sustentar e guardar dinheiro para emigrar. Anos depois, Maria e as filhas Farid, Basma ou Adia, esta em 1923, chegaram ao Porto de Santos. Asef faleceu em 3 de outubro de 1941 em Rio Claro, São Paulo, Brasil, com 84 anos, e Maria faleceu em Araraquara em 22 de julho de 1969, com 94 anos de idade. Ela foi uma mulher de muito valor. Um giro por Khirbet Qanafar. Khirbet Qanafar fica no Vale de Bekaa. O Vale de Bekaa, Beca ou Beca em árabe, é um vale fértil no Líbano, situado cerca de 30 quilômetros a leste de Beirute. O vale está localizado entre o Monte Líbano, a oeste, e a Cordilheira do Antilíbano, a leste. Estende-se por 120 quilômetros e tem uma largura de 15 quilômetros. Os romanos denominavam o Vale de Bekaa de cesto de pão do Império. E ainda hoje ele permanece sendo a mais importante região de agricultura do Líbano e um grande centro populacional xiita libanês. Uma grande parte dessa população provém da Síria, deslocando-se para Beca em busca de melhores condições de vida. Em Khirbet Qanafar existe um carvalho centenário que já atravessa várias gerações. Assim como esse carvalho é a nossa família. Somos todos ramos de uma mesma árvore, crescendo em direções diferentes, mas com uma única raiz. Tia Isabelle me contou que no seu tempo, quando morava lá no Vale de Bekaa, Bar Elias, os carneiros eram engordados, assim como fazemos com os porcos no Brasil.
Eles ficavam tão gordos que não conseguiam mais andar. Os carneiros de lá têm rabos que engordam como almofadas e que chegam a pesar 35 quilos. Então, no abate dos carneiros, eles derretiam a gordura dos rabos para a conservação da carne que era mergulhada nessa gordura. Num país de maioria muçulmana, nossos antepassados eram cristãos maronitas. Ser cristão em nossa família é uma tradição. Nas primeiras duas fases da imigração libanesa para o Brasil, estavam Assef e os filhos homens, entre 1914 e 1918, e Maria e as filhas mulheres, 1920 a 1930. E o Brasil os recebeu de braços abertos. Dos filhos aventureiros e corajosos de Assef e Maria, nascemos nós. São eles que recordamos e homenageamos hoje, com muito amor e saudades. Quando Alfredo Caran nasceu em 5 de março de 1896, em Kiryat Kanafabeca, Líbano, seu pai Assef Caran tinha 39 anos e sua mãe Maria Caran tinha 20 anos. Ele casou-se com Felicidade dos Anjos Gonçalves em 9 de outubro de 1920, em São Paulo, Brasil. Em 1924, eles tiveram um filho primogênito, Arnaldo Caran, que em decorrência de uma paralisia infantil andava de muletas. Apesar disso, ele tocava violino e era muito inteligente, mas infelizmente faleceu com 12 anos de idade. Em 12 de janeiro de 1925, nasceu Valdemar Caran, que se casou com Neide Maria Cassavia em 12 de janeiro de 1960. Da união nasceram Lígia Maria Cassavia Caran e Cláudia Cassavia Caran. Ele faleceu em 27 de janeiro de 1982, em Rio Claro, São Paulo, Brasil, com 85 anos. Quando Felipe Caran nasceu em 15 de agosto de 1900, em Kiryat Arba, seu pai Assef Caran tinha 43 anos e sua mãe Maria Caran tinha 25 anos. Após emigrar para o Brasil, ele se casou com Marina Germana Macri em 10 de outubro de 1929 e tiveram 3 filhos. Ele faleceu em 20 de novembro de 1978 em Rio Claro, São Paulo, Brasil, com 78 anos. Ele ajudou muito sua mãe e irmãs quando chegaram ao Brasil, ajudando-as a abrir um comércio de retalhos em São Paulo. Durante sua vida, se tornou uma pessoa proeminente nos esportes, especialmente o basquete. Após seu falecimento, em sua homenagem, seu nome foi dado ao Ginásio de Esportes de Rio Claro, cidade onde morava. Os nomes de seus filhos são Roberto, Rui, Renildo e Reinaldo. Faleceu ontem às 5h30 em nossa cidade o Sr. Felipe Caran, aos 78 anos de idade, viúvo de Marina Macri Caran, deixando os filhos Roberto, casado com Yara Araújo Schaffer Caran, Rui, casado com Itamar Maria Fosco Caran, Renilda, casada com Francisco Canelo Júnior, e Reinaldo. Deixou ainda 10 netos. Desapareceu uma figura que teve atuação importante no esporte rioclarense, ligado durante longos anos ao sextobol masculino e feminino, onde projetou valores e números e deu ao basquete de Rio Claro um período áureo, de muito respeito e grandiosidade.
Foi um tempo inesquecível, com o Sextobol, nossa cidade se projetando de forma perfeita, decisiva, ampla. E a Felipe Caran devemos tudo isso porque ele foi quem entregou ao esporte, conduzindo pupilos com dedicação admirável. Seus jogadores sempre foram tratados como filhos, tal carinho que recebiam de Felipe Caran, esportista inigualável. Quando Salim Caran nasceu em 25 de setembro de 1910 em Kirbut Canafar, Assef Caran tinha 53 anos e sua mãe Maria Caran tinha 35 anos. Após sua chegada no Brasil, ele se casou com Francisco Ortega em 8 de outubro de 1935, em São Carlos, São Paulo, Brasil. Tia Chiquita, como era conhecida, era uma pessoa muito amável e, tal como o tio Salim, deixou muitas saudades. Eles não tiveram filhos. Ele faleceu em 4 de junho de 1989 em São Carlos, São Paulo, Brasil, com 78 anos. Ela faleceu em 6 de abril de 2011, também em São Carlos, onde viveram. Quando Adib Caran nasceu em 19 de dezembro de 1911, em Kirbut Canafar, Assef Caran tinha 54 anos e sua mãe Maria tinha 36 anos. Ele se casou no Brasil com Maria Saad Cunha Rassi. Eles tiveram 2 filhas, Ruth Caran e Regina Caran. Ele era um tio muito bacana, gostava da vida ao ar livre, era do tipo naturalista, sempre comendo de forma saudável. Ele faleceu em 1991, em Águas da Prata, São Paulo, com 80 anos. Quando Basma Caran nasceu, em 10 de novembro de 1901, em Kirbut Canafar, Assef Caran tinha 44 anos e sua mãe Maria tinha 26 anos. Ela se casou com Tufi Daab, ou Zaab, e ambos tiveram um único filho, o saudoso tio Aparecido ou Aparício. Ela faleceu em 1 de fevereiro de 1980, em Araraquara, com 78 anos. Quando Wadi Caran nasceu em 5 de julho de 1906, em Kirbut Canafar, Assef Caran tinha 49 anos e sua mãe Maria tinha 30 anos. Ela casou-se com Afif Jabur Caran em 12 de dezembro de 1925, em São Paulo, Brasil. Eles tiveram um filho e 3 filhas, os saudosos Wilson, Ivone, Aparecida e Miriam. Ela faleceu em 12 de setembro de 1977, em Araraquara, com 71 anos. Quando Farid nasceu, em 1 de maio de 1904, em Kirbut Canafar, seu pai Assef tinha 47 anos e sua mãe Maria Caran tinha 28 anos. Já no Brasil, ela casou-se com Demetrio Sef Lia Samarra em 20 de novembro de 1932, em São Carlos, São Paulo, Brasil. Eles tiveram 3 filhos homens, Yusuf, Jalal e Wilson. Ela era muito bondosa e amorosa. Meu pai dizia que ela era uma santa. Meu avô Demetrio Samarra era um homem muito íntegro e respeitado. Farid faleceu em 5 de junho de 1993 em Araraquara, São Paulo, com 89 anos, viúva de meu avô Demétrio, que havia falecido em 4 de novembro de 1973. Como podem ver, muito pouco sei da história deles e não daria para contá-la todinha aqui. Porém, eles merecem ser recordados, pois nos deixaram mais do que o DNA. Nos deixaram um legado de amor, um exemplo de união, coragem e empreendedorismo. Também prestamos nossas homenagens com amor e saudades aos que partiram mais recentemente. Ruth, tio Aparício, tio Wilson e Cristiane. Vocês também podem registrar a história de vocês ou de cada um deles no site Family Search.
que pretende ser uma única árvore familiar para a família humana. É um site absolutamente gratuito.